Esta fábula conta como dois velhos literatos, acadêmicos e liberais, partiram em guerra contra o nazismo, a ditadura e a prepotência. Toda e qualquer semelhança com tipos, organizações, academias, classes e caças, figuras e sucessos da vida real será pura e simples coincidência, pois a anedota é produto exclusivo da imaginação e da experiência do autor. Reais são apenas a ditadura do Estado Novo, com a lei de segurança, a máquina de repressão, as prisões cheias, as câmaras de tortura e o obscurantismo, e a Segunda Grande Guerra Mundial, desencadeada pelo nazifascismo em seu pior momento, quando se dava tudo por perdido e a esperança fenecia. Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse outro de História e Literatura. E hoje trazendo o nosso grande Jorge Amado, o Farda Fardão, Camisola de Dormir, para a nossa conversa. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. Cara, esse livro é aquele tipo que a gente lê e parece que está vendo uma história do presente, mas na verdade ele foi publicado em 1979 e conta a história da época do Estado Novo. O Jorge Amado, um cara que dispensa apresentações praticamente, né? O maior romancista brasileiro vendido pelo mundo, está presente em mais de 80 países, né? Escreve essa história ali em 79, ainda na ditadura militar, mas na verdade ele retrata a ditadura de Vargas. Ele traz a história de uma eleição por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas tudo se inicia em Paris, com a morte do poeta Antônio Bruno, que era ocupante de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A gente está aí no meio da Segunda Guerra Mundial, né, e ele está em Paris, que é uma das suas cidades preferidas do mundo, e quando ele vê, né, os nazistas tomando conta de Paris, sofre um infarto primeiro, uns 3 meses depois, sofre um outro infarto e acaba falecendo. E aí essa vaga aberta vai criar o conflito da história. Ele vai ter o Lisandro, que é um literato, né, um membro da Academia Brasileira de Letras, mas também é um jurista, e ele está interessado ali numa vaga, né, maior no sistema jurídico do país. Então ele apoia para a candidatura da vaga o coronel Sampaio Pereira, que é ali o simpatizante do nazismo e muito próximo do Vargas e do governo. Então seria meio com a troca de favores, né? Ele ajuda o general a entrar na academia, o general ajuda ele a entrar no Supremo Tribunal Federal. Mas aí, claro que a gente vai ter que se opor a isso. Que nesse caso é o Evandro Nunes e o Afrânio Portela, que são ali dois velhos literatos já também da academia e que não concordam de forma alguma com o ingresso desse general na academia, porque ele não tem uma literatura relevante e também porque ele é um simpatizante do nazismo. E aí eles começam a pensar em algum outro nome para se contrapor. Só que uma das grandes justificativas do Lisandro, né, em frente aos outros membros da academia, é que a cadeira sempre foi ocupada por militares e tal, né? E o poeta Antônio Bruno é o primeiro que destoa disso, é uma cadeira tradicionalmente militar. Só que, claro, que esse é um argumento muito fraco, porque as cadeiras na Academia Brasileira de Letras não tem essa divisão em castas ou em categorias de trabalho, né? São escritores, não importa a origem deles, se é militar, se é do judiciário, não importa, né? São cadeiras livres, não tem uma tradição. Então a gente tem esse argumento muito fraco, né? Mas ainda assim, como esse coronel é um cara amigo do governo, da ditadura do Vargas e tal, as outras pessoas que poderiam também, né, se candidatar a essa vaga, ficam meio receosos, né, de sofrer uma perseguição até por ele ou pelo governo, coisa e tal. A gente sabe que nessa época a gente tinha uma censura muito grande, principalmente na literatura, e a gente tem um pouco da vida do próprio Jorge Amado também, que foi censurado nessa época, né, da ditadura de Vargas. A preocupação do Evandro vai aumentando, até que ele, o Afrânio, conversando com alguns outros membros mais engajados ali, mais contrários ao coronel, encontram um general que se contrapõe à ditadura de Vargas, e aí por isso foi aposentado ali há pouco tempo, que é o general Valdomiro Moreira. Um cara com uma literatura pouquíssimo relevante, praticamente desconhecida, mas um general, uma patente acima do coronel, e que se contrapõe ao governo do Vargas. É um pouco menos ali radical que o coronel Sampaio Pereira. Ela vai se desenrolando nessa disputa da cadeira e tal, mas aí no decorrer do livro a gente vai percebendo que na verdade esses dois militares não tem tanta coisa assim de diferente um do outro, né? A literatura deles não é nem um pouco relevante, eles começam ali a fazer artigos nos jornais meio autoritários, falando sobre gramática, criticando algumas coisas até da própria academia e tal, querendo impor algumas regras durante a campanha ainda. E aí o Evandro, vendo o buraco que ele se meteu, se arrepende de ter apoiado a candidatura do general, e aí começa a bolar um plano para ir contra os dois militares. E a história entra num outro looping, que
que é muito legal. É uma história muito bacana de ler e apesar dessa questão da disputa e tal, é ainda assim uma narrativa bem leve, assim, e o Jorge Amado ele tem um toque ali um pouco humorístico, um pouco irônico em algumas partes, que dá um tempero todo especial para a linguagem. E claro que esse livro traz um tema muito amplo, que a gente pode aí aplicar a diversos momentos da história do mundo e do Brasil também. Então você vai ter esse sistema de disputa e tal, né, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto em outros momentos. E claro, outras coisas que ele vai trabalhando no texto também, que são relevantes até hoje, como criticar muito o conservadorismo político da elite, essa hipocrisia das tradições. Ah, é porque essa cadeira sempre foi ocupada por militares. Mas é uma tradição que na verdade não existe, né? E aí as pessoas querem se impor a esse formalismo, né? Querem encaixar tudo numa coisa assim. Parece que o mundo é uma fórmula, uma receita que sempre foi assim, não pode mudar. Ai, time que tá ganhando não se mexe, não sei o quê, né? Essas baboseiras que a gente ouve assim, que como se o mundo fosse uma coisa, né, estática, né? A gente não pode mudar nada, não pode mexer, tem que seguir tradições, né, malucas, né, como a cadeira sempre foi dos militares. Como assim foi dos militares, né? Ela é para escritores, né? E claro que ele vai dar uma alfinetadinha ali também nos seus pares, né, os literários, intelectuais da época, né, com essa vaidade que eles tinham e tal. O mais legal desse texto é que o Jorge Amado consegue trazer ali aspectos históricos sem ser de uma forma pesada, de uma forma, né, entediante. Ele leva a gente também para esse universo da Academia Brasileira de Letras, que é um universo que a gente não tem muito contato, um universo que ele também viveu, que ele foi eleito ali em 61 para a ABL, e daí que vem também um pouco desse toque autobiográfico do livro, né? Que a gente tem a censura que o Jorge Amado sofreu em 40, que está um pouco ali, né, presente em alguns escritores do livro. A gente tem a eleição dele em 61, além das reviravoltas que ele cria dentro do texto, e faz com que mude totalmente o cenário de uma hora para outra, e a gente queira saber o que vai acontecer em seguida. A história é bem pujante e tem um andamento bem bacana. Além de tratar de campanha eleitoral para a Academia Brasileira de Letras, censura, guerra, ditadura, ainda assim é um texto leve e é um texto que no final traz uma mensagem otimista, né? Ele descreve o livro como sendo uma fábula e no final ele traz basicamente uma moral, né? Que é uma mensagem otimista que meio que você pode tirar disso tudo, né? E aí ele termina: veja, em toda parte pelo mundo afora são as trevas novamente, a guerra contra o povo, a prepotência, mas como se comprova nessa fábula, é sempre possível plantar uma semente, acender uma esperança. Ele fecha com chave de ouro o livro com essa mensagem, né, de esperança no final, que mesmo com todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando, ainda é possível plantar uma esperança e tentar semear um presente e um futuro melhor para a nossa sociedade. E é com essa mensagem que eu encerro esse vídeo, né, te convidando a ler Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Essa versão é um pouquinho antiga, né? Eu comprei no sebo, mas tem edições mais recentes aí no mercado. Eu vou deixar o link aqui se você quiser adquirir. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar aqui o que você achou. Se você gostou desse livro, você já conhecia ou ficou com vontade de ler. Compartilhe o vídeo com os amigos e boa leitura!